Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vão? É uma honra aqui estar novamente na Semana Jurídica aqui da FAP, hoje com um convidado mais que especial. Ele também é coordenador do curso de Direito da Faculdade Campos Sales, professor Thomas Kefa Dantas, é um querido amigo, doutorando em Direito Empresarial pela USP. Ele é formado pela UFRN, perdão, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é mestrado, também defendeu mestrado pela mesma Universidade Federal. E hoje vai compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos com a gente. Gente, antes de mais nada, lembrando aos nossos alunos que a presença na palestra será computada através do nome completo e o semestre que vocês estão cursando, ok? É necessário fazer esse login, né, virtual no começo, no meio e no final da palestra, para a gente computar as horas. Ou seja, preciso saber se você estava do início ao fim, né, na palestra, que vai ser extremamente enriquecedora. Hoje, o professor Thomas, ele vai falar com a gente sobre o tema, deixa eu pegar aqui minha cola, direitos autorais e fotografia, desafios atuais na era da inteligência artificial. Olha que interessante o tema. A gente vai começar a trazer a realidade do direito de algumas situações que são enfrentadas pelo direito digital, pela nova evolução digital que tem sido investigada por todas as áreas, e não menos importante também pelos nossos alunos, professores, pesquisadores da área do direito. E sem mais delongas, né, não vou ficar aqui dando spoiler da palestra do professor Thomas, eu passo a palavra ao professor Thomas. Bem-vindo à nossa casa, esperamos em breve venha presencialmente, professor Thomas, e que faça aqui a casa de Bertioga, a sua casa. Muito obrigado, professor Tiago, pelas palavras. E o professor Tiago já me convidou algumas vezes aí até Bertioga para conhecer. E ele não sabe que Bertioga era o nome do condomínio onde eu morava antes de vir para São Paulo. Então, Bertioga já é minha casa há muito tempo, né? Brincadeiras à parte, pessoal, que estou lisonjeado em estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer aqui a Fábio pelo convite, em nome do professor Tiago, que é um grande amigo, tá? E o tema, né, que temos para hoje, que preparamos aqui para hoje, para trabalhar com vocês, é o que ele falou, né? Direito autoral, a obra, na fotografia ou obra fotográfica, desafios atuais na área da inteligência artificial. Eu vou pedir aqui para compartilhar a minha tela com vocês, né? E eu também estou aqui acompanhando na minha segunda tela pelo YouTube. Então eu consigo ver, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai ter um debate no final. Então eu consigo também tentar sanar um pouco das dúvidas de vocês que estão nos acompanhando aqui. Estou aqui compartilhando então minha tela. Acho que
Deu uma travadinha aqui no servidor. Um minutinho só, professor. Acho que eu estou de volta agora. Tá, deu uma travadinha aqui, desculpe. O Zoom aqui deu uma mensagem de erro, tive que retornar, tá, gente? Vou tentar novamente, então, compartilhar minha tela com vocês. Creio que agora esteja melhor. Então, sem mais delongas, vamos aqui, né, apresentar o nosso tema, né, da nossa live, da nossa palestra de hoje aqui na FAB. Como eu falei para vocês, o tema que eu preparei é direito autoral na obra fotográfica. Desafios atuais na área de inteligência artificial. Como o Tiago já me apresentou, me chamo Thomas, também sou professor, tá? E vamos começar com uma introdução. E se estamos falando de direito autoral, gente, eu tomei cuidado para todas as ilustrações que estão aqui, todas as ilustrações que estão aqui na nossa palestra são autorais. Então, não estou ferindo o direito autoral de ninguém. E como introdução ao tema, né, eu queria trazer aqui o conceito de fotografia, né? A foto, o termo fotografia, pintura com luz, ou desenho com luz, ele é o termo que vai designar aqui uma técnica de criação de imagens que estamos utilizando, inclusive aqui, né, o avanço dessa técnica, que é o vídeo ao vivo, as câmeras que conseguem capturar nossas imagens ao vivo, mas tudo começou muito tempo atrás com a criação de imagens através da luz, né, uma pintura com luz. E temos, né, uma proteção jurídica sobre a fotografia, tá? Quando a fotografia surge, ela traz também, dentro do direito, vários debates sobre a possibilidade ou não de se proteger essa obra, né, pelo direito autoral. E tem um autor francês que eu gosto muito de ler, né, que é o Poulet, que ele apresenta aqui 3 sistemas. Um sistema, né, que se buscou proteger, num primeiro momento, aí, somente aquilo que era algo não representado uma não representação da realidade, desculpem, faltou aqui a palavra. E a fotografia, enquanto uma apresentação, uma constatação da realidade, sem elemento de criatividade, não seria, então, uma obra do espírito humano, né? Lembro aqui que o direito autoral ele protege as obras que são criação do espírito humano desde lá da sua concepção. A fotografia ficou nesse limbo, né? É uma criação do espírito humano? Não, é apenas a constatação da realidade. Nesse caso, sendo uma constatação da realidade, não seria, então, possível de proteger. No sistema 2, né, a fotografia ela vai ser entendida como uma expressão de um caráter artístico, fruto da criatividade do autor, como uma pintura, como qualquer outra obra, um livro, por exemplo, né? E como tal, deve, então, ser objeto de direito de autor. E o terceiro sistema seria que algumas fotografias, né, aquelas que possuem uma expressão do espírito humano, seria, então, protegida, aquelas que seriam mera expressão da realidade, apresentação da realidade, não seria protegida. Felizmente, né, dentro dessas 3 correntes, uma se sobrepôs, uma veio à tona, que foi aquela 2, né, do sistema 2. Toda a obra ela é fruto da criatividade humana.
Se você pega o seu telefone e tira uma foto, né, você está criando uma obra. E essa obra tem proteção. O que é que a gente tem aqui no Brasil como proteção da obra fotográfica? A gente tem a Lei de Direitos Autorais e dentro da Lei de Direitos Autorais a gente vai fazer menção à fotografia, tá? Eu trago aqui o tema da fotografia, tá? Para mostrar que o direito e a arte eles estão interligados, eles estão juntos. O direito se preocupa com a arte, o direito protege a arte. Assim como vocês, né, que muitos aqui eu estou vendo estão já num período um pouco mais avançado, né, do curso, 10º semestre, 6º semestre, e vocês viram já direito do trabalho, assim como o direito do trabalho é um direito que busca proteger a parte hipossuficiente da relação trabalhista, a Lei de Direitos Autorais, ele busca fazer com que a criação artística ela possa servir de sustento para o seu criador. Quando alguém cria uma música com o intuito de sensibilizar outra pessoa, mas a partir daquele momento ele recebe algo em troca, ele recebe dinheiro, né, pelo consumo da música, fica à vontade de querer criar novas músicas. Fica à vontade em outras pessoas de se buscar a criação artística, a criação de obras que sensibilizem, né, os outros seres humanos. Os outros seres humanos, desculpem. E vejam só, esse é o intuito da proteção da propriedade intelectual como um todo. O de ser o fomento da criação. E por que fomentar a criação de obras artísticas? Para alimentar a nossa alma. Não vivemos só do alimento material, mas também do alimento intelectual, espiritual. Você olha para essa fotografia, né, que está aqui na nossa tela, do lado esquerdo, né, um pôr do sol, para você pode não significar nada, mas saiba que isso significa algo para outra pessoa. E no momento que isso significa algo para outra pessoa, e essa outra pessoa estaria disposta a consumir esse algo, é necessário que a gente preveja um sistema, um modelo, em que haja um retorno para quem conseguiu capturar essa imagem com esse olhar, né, com essas cores, com essas luzes, com essas nuances, e isso significa algo para alguém. Porque toda obra de arte significa algo para alguém, né? E a gente não vive só de carinho, de afeto, de reconhecimento, né? Os boletos chegam. Então, é necessário que esse algo para alguém seja revertido de forma em pecúnia, em dinheiro, de forma monetária. Sem o sistema de proteção de propriedade intelectual, não existiria desenvolvimento na nossa sociedade, não existiriam obras de artes na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que é pautada em um sistema de produção capitalista, que, por sua vez, né, tem formas específicas de se precificar algo dentro desse modelo econômico. E como é que a gente chega num preço? O preço, ele é uma visão individual. É o quanto você está disposto a pagar sobre algo que está disponível
no mercado. E veja, a disponibilidade, ela vai afetar qual será, né, o valor lá no mercado que aquele algo vai ser ofertado. Eu faço alusão, né, por exemplo, a uma xícara de café, né? Quem me conhece sabe que isso daqui é meu veneno. O café, né? Quanto você que está aí na sua casa, né, os nossos professores que estão na faculdade, né, proporcionando esse momento aqui com vocês, o pessoal que está no background aqui da técnica, o pessoal de TI, que está nos auxiliando aqui a fazer essa transmissão. O quanto vocês desejam uma xícara de café nesse momento? E isso vai ter uma relação direta no quanto você está disposto a pagar em uma xícara de café. Só que não é só o quanto você quer pagar que vai definir qual o valor de mercado. É o quanto todos querem pagar e, além disso, a quantidade de xícaras de café que vão estar disponíveis para serem ofertadas. Quanto menor a oferta, maior será a demanda. Quanto maior a oferta e quanto menor a demanda, maior será o preço, o valor de mercado. Se eu tenho muito café, preço baixo, mantendo-se a demanda. Se eu tenho pouca gente querendo, preço baixo, mantendo-se a oferta. Se eu tenho muita demanda e pouca oferta, o preço ele tende a subir muito. Agora, se eu tenho muita oferta e pouca demanda, o preço tende a zero, tende a não valer nada dentro do mercado. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando em café, em xícara, em preço? Porque tem tudo a ver com a forma como o mercado, o nosso mercado, ele faz com que as coisas sejam comercializadas. E eu estou lidando aqui com vocês com bens intelectuais, bens que de fato eles não existem, bens que não são palpáveis, bens que não existem no mundo material, no mundo físico. E se eles não existem no mundo físico, mas eu quero um sistema que permita remunerar quem criou esse bem, eu vou ter que adaptar algo para que esse bem que não existe passe a existir. Uma visão do horizonte que vocês estão vendo aqui, um pôr do sol. Isso existe no mundo físico? Não. Mas a captura dessa imagem em uma fotografia faz com que existam meios para se pegar esse corpus místico, que é como a gente vai chamar, né, a parte intelectual da obra, com um corpus mecânico, que seria o meio onde eu vou expressar a minha obra. A obra em si, ela existe no corpus místico, no mundo das ideias, no mundo imaterial. E eu tenho que trazê-la para dentro da realidade. E, ao colocar essa visão em uma imagem, em uma foto, eu estou trazendo um novo bem para dentro do mercado, uma nova matéria. Só que essa matéria, ela é única. Ela não pode ter um preço que seja justo, porque se mais de uma pessoa quiser, isso vai subindo. E no momento que todo mundo quer, isso tende ao infinito, porque eu só tenho uma obra, ela é única.
E a obra autoral, toda ela é única. E eu tenho pessoas que querem. Como resolver isso? Porque temos outro problema. Imaginem o seguinte: eu pego essa minha fotografia desse pôr do sol, que foi tirada em Águas de Lindóia, e aí eu faço um quadro e entrego ao professor Tiago. Professor Tiago, toma, é seu, é um presente para você. E o professor Tiago coloca na sala dele e os convidados dele começam a olhar o quadro e gostar. Ah, eu queria um desse, onde é que você comprou? Aí o professor Tiago diz assim, ah, não, pega aqui, tira uma cópia e reproduz. Aí outra pessoa vai ter, outra pessoa vai ter, outra pessoa vai ter, e aquilo começa a se espalhar, e começa todo mundo ter a minha obra, e no momento que eu quiser explorar essa obra economicamente, ela não tem valor, porque todo mundo já tem. A capacidade que a obra intelectual tem de se multiplicar é muito grande. E quando a gente vem falar, né, não mais num quadro, mas em um arquivo JPG, né, ou JPEG, um arquivo de imagem no computador, a capacidade disso se multiplicar é absurdamente alta. Só que como é que eu vou fazer com que esse algo, que ao ser consumido, ele se multiplica, eu vou fazer com que isso tenha um valor para que eu, autor, consiga sobreviver através da comercialização das minhas obras. Para que essa possibilidade de ganho monetário consiga trazer outras pessoas que tenham vontade de tirar fotografias, outras pessoas que tenham uma visão diferenciada das coisas e queiram transformar essa visão em uma imagem e explorar economicamente, elas vejam naquele que está ganhando dinheiro uma oportunidade delas também ganharem e trazerem novas obras para nossa sociedade. Como é que eu faço com um bem que é intelectual, que ele consiga gerar valores, mesmo, né, com essa característica que os bens intelectuais têm de se espalharem? Como é que eu faço que ele consiga gerar valores para permitir que esse ganho consiga incentivar novas produções e fomentar o desenvolvimento artístico-cultural da nossa sociedade? Essa é a grande questão por trás da propriedade intelectual, por trás dos direitos autorais. E aí a gente tem um resultado, uma possibilidade através do direito. Tem um sujeito, né, também chamado Thomas Jefferson, né, que esteve envolvido lá na Revolução Norte-Americana, na criação dos Estados Unidos da América, e ao se criar a Constituição norte-americana, Thomas Jefferson, ele sustentava a necessidade de proteger os bens intelectuais e ele trocou cartas com vários dos seus correligionários ali naquele momento de revolução, demonstrando a necessidade da proteção da propriedade intelectual. E em uma dessas cartas, ele trouxe uma alegoria que eu gosto de trazer em todas as minhas palestras, que é a alegoria da vela. Imagina você, em um momento lá de escuridão, faltou energia, você tem uma vela. E você consegue pegar a sua vela, a chama da vela, encostar no pavio da vela do seu amigo
E agora vocês terão duas chamas. Você consome um produto e aquele produto se multiplica. Se eu pego o café e bebo o café aqui na minha caneca, ele não se multiplica, queria eu. Na verdade, ele diminui. Com o consumo dos bens materiais, eles se deterioram, eles diminuem, eles desaparecem. Eles são aqueles que que nós chamamos de bens escassos. No campo das ideias, não funciona assim. No mundo do intelecto, o consumo de um dado, de uma informação, de uma imagem, na hora que você passa ela para outra pessoa, aquilo fica com você e a outra pessoa também tem. Então, o consumo faz com que os bens intelectuais se multipliquem e não mais sejam escassos. E o que é que eu acabei de falar para vocês quando eu tenho muita oferta sobre uma coisa, o preço tende a zero. Como é que eu resolvo essa equação aqui econômica? Através do direito. O direito vai ter esse condão. A nossa lei de direitos autorais, a Lei 9.610 de 98, ela vai trazer no rol de obras protegidas, no artigo 7º, no seu inciso 7º também, as obras fotográficas, as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia. Então, tudo aquilo que é criado por um processo fotográfico ou análogo, parecido, tem proteção jurídica. E para que serve essa proteção? Serve para que aquele bem que eu não tinha controle nenhum, que ele ia se tornar abundante e o preço ia tender a zero, e eu não conseguiria sobreviver da exploração comercial desse bem, ele agora tem um controle. Ele é fictamente escasso. Há uma ficção, através da lei, da sua escassez. A lei diz, olha, professor Tiago, o quadro que você recebeu tem direitos autorais. Você não pode passar para outras pessoas copiarem. Caso alguém queira uma cópia, ela tem que ir procurar o autor ou quem o autor autorizou a distribuir essa cópia. Tá? Então, não é mais abundante. Não é qualquer pessoa que pode pegar, copiar. Não. Agora o direito limita. Limita ao criador da obra. Caso alguém que seja pego fazendo essa cópia sem autorização, aí cabe a aplicação da lei. Seja a nossa legislação civil, que é o tema da nossa palestra aqui hoje, mas também em suas implicações lá no direito penal. Para quem gosta de penal, né, dá uma olhada lá, vocês vão ver que as obras intelectuais são protegidas também penalmente. De 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua publicação. Significa, pessoal, que vocês que estão pela primeira vez vendo essa imagem aqui, né? Eu falei que as obras que eu traria aqui na palestra seriam minhas, seriam autorais. Vocês são os primeiros a verem. E se eu estou publicando hoje aqui junto com vocês, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2023, você vai contar 70 anos e só então essa obra aqui vai cair em domínio público. Só então vocês vão poder utilizar livremente as minhas imagens aqui. Ainda sobre a utilização, né, cabe aqui ao autor da obra fotográfica o direito de reproduzi-la e de colocá-la à venda, observadas algumas restrições, tá?
exposição, reprodução e venda de retratos. Se eu tenho alguém na imagem, existe outro direito, não é o autoral, mas o direito à imagem, que vai interferir ali. Se eu quiser reproduzir ou colocar à venda, eu tenho que ter autorização daquelas pessoas que estão sendo reproduzidas na minha fotografia, tá? Não significa que a pessoa é dona da minha fotografia. A fotografia é uma obra autoral. Quem capturou a imagem é o dono, é o autor. Mas se eu capturei a imagem de outra pessoa, eu não posso usar de todos os meus direitos de autor, por exemplo, reproduzir e colocar à venda, a não ser que eu tenha uma autorização daquelas pessoas, tá? Vamos avançando aqui. Se for uma fotografia de artes plásticas protegida, esse fim de semana eu fui aqui num circo ao ar livre que tinha aqui perto da minha casa. E eu tirei fotografias, eu fiz vídeo da apresentação de artes plásticas. Fui no museu, tirei uma foto do quadro que estava sendo exposto lá. Eu posso reproduzir, colocar à venda? Não, tá? Porque, além do direito à imagem, tem o direito àquela obra artística, aquela obra de artes plásticas que estava sendo encenada ali no circo, e também tem o direito, né, daquela obra que foi criada, que está lá no museu, seja ela um outro quadro, uma outra fotografia, ou mesmo uma obra tridimensional, né, uma escultura. Então, também não posso. Mas, resguardados esses direitos, tudo aquilo que não me limita aqui, eu posso reproduzir e colocar à venda enquanto autor. Tá? Se eu não sou autor, aí eu tenho que verificar se eu posso ou não. Porque a lei, no parágrafo 1º aqui do artigo 79, ela diz que a fotografia, quando for utilizada por terceiros, ela deve indicar de forma legível o nome do seu autor. Então, em alguns momentos, terceiros vão poder utilizar. Se não for a obra, a reprodução da obra, o objeto principal, por exemplo, estou escrevendo um livro didático de distribuição gratuita. E eu quero colocar algumas imagens ali. Devo colocar o autor, devo citar a fonte. Estou escrevendo um artigo científico. Vou publicar numa revista. Estou usando uma fotografia de alguém. Indica o autor. No parágrafo 2º, a gente tem que é vedada a reprodução de uma obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, a não ser que o autor autorize. Vocês não podem modificar a minha obra, a minha fotografia aqui. Se vocês forem utilizar, ela tem que estar aqui em absoluta consonância com a obra original. E como é que isso funciona, né, em outros locais? Aqui eu trouxe a questão da fotografia como obra indivisível, que eu falei para vocês, que entendemos que é possível a reprodução integral, desde que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, por exemplo, o livro, o artigo científico, tá? E sinaliza a exploração da obra, a exploração comercial, tá? Coloquem esse asterisco aí nas anotações de vocês. Como o livro ele tem uma função diferente da obra fotográfica, então
E por isso que eu falei distribuição gratuita, né? Não é o objetivo principal, então eu estaria aqui dentro dessa exceção. No mundo todo, temos a proteção às obras fotográficas. Tá? Eu falo sempre para os meus alunos, e aqui para vocês hoje, que o direito autoral, o direito de propriedade intelectual, é um dos mais uniformes direitos que temos no mundo, porque ele foi construído ao longo de muito tempo, de muitos tratados internacionais. Então, temos uma legislação praticamente uniforme na sua forma, no seu tempo de proteção, nos seus prazos, nos seus objetos. O Código de Propriedade Intelectual da França vai trazer, no artigo L 112.2, nono, as obras fotográficas e aquelas realizadas com a ajuda de técnicas análogas à fotografia. É exatamente o texto que o nosso código traz, a nossa legislação traz lá no seu artigo 7º, inciso 7º. Em Portugal, temos o Decreto-Lei 6385, que vai também trazer a possibilidade de proteção das obras fotográficas ou aquelas produzidas por quaisquer processos análogos à da fotografia. Aqui na América do Sul, também, tá? Se protege, né, como produção intelectual, científico-artística, as fotografias. Então, o sistema ele é uniforme no mundo todo. E por que a gente está trazendo o tema de fotografia hoje aqui para vocês? Porque a tecnologia tem avançado. E aí a gente começa a pensar que o nosso tema secundário, o da inteligência artificial. Pessoal, a inteligência artificial, ela tem tido relações com o direito. Ela tem se relacionado muito com o direito. E ela tem problemas. A inteligência artificial tem trazido grandes problemas jurídicos. Ela tem cometido crimes, né, em algumas situações. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas eu quero mostrar para vocês que existem, né, casos que envolvem já o direito à inteligência artificial, mas não a inteligência artificial nos auxiliando. Ela pode até, inclusive, auxiliar na solução dos casos. Mas eu quero mostrar um outro lado. Sempre que eu vou falar em inteligência artificial, eu falo, a inteligência artificial é legal, ela é muito boa, ela nos ajuda, não tenho medo de inteligência artificial. Eu creio que, se vocês tiverem uma boa formação, se vocês se dedicarem, escutarem aquilo que seus professores estão dizendo para vocês, dando os conselhos, né? Olha, você tem que ter um pensamento crítico sobre o direito, desenvolva melhor isso, não copia modelos da internet. Se você fizer isso, eu digo, não tenha medo também da inteligência artificial, porque ela não vai substituir você. Mas ela nos causa problemas, tá? E aí eu trago o primeiro caso aqui, que vai estar dentro do direito concorrencial. Eu vou começar com o direito concorrencial, né? Que é um direito que eu estudo bastante, devido talvez ao interesse desenvolvido pelo direito econômico concorrencial desde meu mestrado, né, em constitucional econômico, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tenho essa atração aqui pelos casos de direito concorrencial. Eu trago um caso dos Estados Unidos contra David Topics. Caso Topics, como ele ficou conhecido, ele trata de um acordo de fixação de preços, que a gente conhece como cartel, né? Um caso de cartel, onde os agentes econômicos, eles não conversavam entre si, eles não se reuniam, não existia mensagem entre eles. O cartel ele era feito com o uso de algoritmos de inteligência artificial
que esses algoritmos fixavam o preço vendido online, tá? De forma explícita, através de uma concordância em parte, os sujeitos envolvidos aqui no caso concordaram em coordenar preços usando esse seu software de vendas online. Que mercado era esse? Era um mercado de pôster. Tá? Pôster, que você compra imagens, fotografias, para colar na sua parede. E é um mercado relevante? Né? Um mercado muito grandioso? Não. Era um mercado vulnerável, que não tenha tantos concorrentes, nem pulverização de demanda e procura, e que seria suscetível à formação de um cartel? Não. E isso deve nos preocupar. Mostra que a inteligência artificial ela é capaz de criar cartel onde antes não existia. Sequer existia a possibilidade antes. O mercado é tão pulverizado, tem tantos concorrentes, que não se pensava que se poderia ter um cartel ali. Tá? Mas, ocorreu. O que é que aconteceu? No momento que eles concordaram em usar o mesmo algoritmo, e o algoritmo analisava o preço do produto, do pôster, mais o frete, eles perceberam que eles conseguiam baixar o preço se o frete fosse interestadual, ganhando em cima de um percentual dentro do frete. E uma loja de um estado começou a vender sempre para outro estado, quebrando as lojas locais, e a loja que estava em cartel com aquela outra começou também para outro estado, quebrando as lojas locais, e isso fez com que todos que estivessem envolvidos conseguissem o menor preço. Foram pegos, né? E foram multados, aplicando-se a lei norte-americana de combate à concorrência desleal, a lei antitrust norte-americana, né, que agora me fugiu o nome dela. Lá eles têm um nome, tá? Mas é a mesma que vai fazer com que a empresa dos Rockefeller ela seja dividida em várias outras petrolíferas. Avançando aqui, não é só nos Estados Unidos que temos problemas com inteligência artificial. O escritório federal de cartel alemão, não vou me sujeitar a falar essa palavra aqui, versus a Lufthansa. Tá? Esse processo está em andamento, tá? Está sendo feita a investigação para determinar se vai ser iniciado um processo contra o grupo Lufthansa, um grupo alemão, por preços excessivos. Entendendo aqui, esse grupo administra um sistema de reservas que é totalmente automatizado, orientado por algoritmos de inteligência artificial, e para venda de passagens aéreas, né? Após o processo de insolvência do grupo concorrente, a Air Berlin, os preços dos bilhetes oferecidos pelo grupo Lufthansa aumentaram, né, por rota em cerca de 30%. E o que o tribunal quer saber é se isso pode ser considerado algo equivalente ao crime de preço abusivo. Tá? E o que a gente tem aqui em discussão é a questão de saber, né, a insolvência de um concorrente, qualquer saída de um concorrente do mercado, pode, de forma legítima, servir como um padrão para que um algoritmo aumente os preços de passagens aéreas.
Por que eu trouxe esse caso aqui? Porque ele está sendo analisado. E aqui no Brasil a gente teve algo semelhante. Não recentemente, mas recentemente a gente perdeu uma das nossas companhias aéreas, né? A Avianca, que inclusive o sucesso deles com os meus alunos nas aulas de empresarial. Então, se algum aluno meu estiver por aqui, né, já estou dando spoiler, começa a olhar o processo da Avianca. Mas veja, no momento que a Avianca anuncia o seu pedido de recuperação judicial, aqui no Brasil a gente teve um comportamento extremamente semelhante. Subida de preços das passagens das outras companhias. E por quê? O que justifica você subir o preço? E todas juntas ao mesmo tempo sobem o preço, e a gente tem um mercado que está com preços abusivos, porque não está levando em consideração, né, a, a, o custo da operação. A agência oficial que analisa o preço do concorrente, e o concorrente usa o preço em um mercado tão centralizado como o da aviação civil, você vai acabar tendo inteligências artificiais que vão conversar entre si para aumentar o preço gradativamente até o limite onde eles vão maximizar os lucros, né, explorando ao máximo a sociedade. Isso é. Só que agora não há uma autorização expressa dos donos das empresas, por exemplo, dos controladores das empresas. O que a gente tem aí é a própria inteligência artificial entendendo que ela pode aumentar o preço conversando com a inteligência artificial do concorrente. E se eu não tenho a intenção de fazer cartel, quem seria então responsável pelo cartel que foi caracterizado aqui? Essa é uma das grandes questões, né? Um dos grandes problemas que vocês, alunos, vão enfrentar nesse novo mercado de inteligência artificial. E se vocês acham que eu não ia trazer nada relacionado à inteligência artificial com o nosso tema, eu trago aqui o caso do primeiro Rembrandt, criado por uma inteligência artificial. Rembrandt é um pintor famoso, tá? Os quadros são caríssimos. E vejam só, um grupo de empreendedores franceses criou o Generative Adversarial Network, o GAN, um projeto que utiliza inteligência artificial para criar obras originais bem semelhantes a trabalhos de artistas consagrados, como Rembrandt. O que é que o GAN faz? Ele pega todas as obras na sequência que foram produzidas por um autor e ele consegue identificar um padrão, uma evolução, e após a morte do autor, ele consegue criar uma imagem dentro dessa evolução de padrão das obras, que seria a próxima obra que o autor pintaria. Ele cria um quadro inédito, uma obra inédita, que seria aquela que o autor criaria. Se eu coloco, então, uma série de fotografias minhas em sequência de tempo, ele vai dizer qual a próxima fotografia que eu vou tirar. Ele antecipa a minha criação. E, né, no caso do Rembrandt, foram usadas aí 15 mil pinturas e o quadro foi criado e foi vendido caro, tá? E o que eu acho mais interessante nesse caso aqui é que o robô, ele não assinou o quadro como Rembrandt. O robô, o algoritmo, ele identificou que o Rembrandt assinava para
confirmar que o quadro era dele, então ele assinou o quadro com um pedaço do seu código-fonte, para dizer, o quadro é meu. De quem é o autor do quadro? Quem é que deve ganhar o dinheiro das vendas do quadro? Vamos lá, tá? O Vinícius aqui falou que esse processo de maximização dos lucros através de algoritmo não é tão novo. Sim, Vinícius, ele não é tão novo, tá? Mas o direito conseguir pegar casos em que o algoritmo sozinho começa a burlar a legislação, né? É que a gente está começando a engatinhar nesse mundo aí agora, tá? Agora que eu falo dos últimos 4 anos ou 5 para cá, tá? Não é tão novo, não é algo de hoje, não. Nos últimos tempos, tá bom? Mas obrigado aí pelo comentário. Qual o impacto da inteligência artificial, então, na fotografia? O que é que a gente tem? E aí eu trago 2 questionamentos aqui para vocês, para a gente se encaminhar para o final da nossa palestra aqui. O primeiro seria possível a inteligência artificial interferir na atividade criativa do fotógrafo, criando uma obra nova? E nesse caso, de quem seria a autoria? Seria possível, segundo o questionamento, a inteligência artificial burlar direitos de autor em fotografias? Quem seria o responsável? Eu complemento aí essa última pergunta. Vejam só, tá? Vamos trazer aqui um exemplo. Hoje, quase todo smartphone vai ter inteligência artificial, né, atrelada às suas câmeras. E o que é que elas fazem? Elas transformam isso, tá? Vocês estão vendo uma imagem escura, né, não tão bonita, nisso daqui. O que é que eu fiz para demonstrar aqui para vocês? Peguei o smartphone, né? Isso daqui foi em um Natal, não me recordo o ano, lá no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo. E aí, eu fiz uma fotografia. Eu peguei um ângulo que eu achei legal, a visão é minha, o ângulo é meu. Tirei a foto. Coloquei a câmera no mesmo ângulo, estava usando um tripé, tá, gente? Não consigo fazer isso na mão. E aí eu mandei ativar a inteligência artificial da câmera e mandei a câmera capturar uma foto. Tá aqui o resultado. Tá? Vocês conseguem identificar alguma diferença de uma para outra? Dessa para essa? Essa daqui eu acho que dava para vender. Essa daqui eu acho que ninguém iria querer comprar. Tem uma pergunta aqui da Daniele Mota. Né? O Gabriel, na verdade, perguntou se o robô pode substituir os juízes. Eu não vejo uma substituição num médio prazo, Gabriel. Eu acho que não vai haver essa substituição. Tá? A atividade intelectual, ela de abstração, a capacidade de abstração do cérebro humano, a máquina ainda deve evoluir muito até conseguir. Tá? Sobre a fotografia, mais voltada ao direito de imagem, o Street View do Google Maps possui alguma autorização para tirar e manter fotos de pessoas e suas residências? Não de pessoas, tá? Mas as residências, elas não são o foco principal. Lembra que eu falei, né, que é possível tirar foto e usar a imagem, até de fotos de terceiros, né, se não for o foco principal do projeto, do objeto final, mas não tem direito de imagem sobre as pessoas. Isso daí, eles inclusive borram a pessoa, tá?
estão tirando foto da rua. Se tiver alguém na rua, né, ok, tá? A foto não é da pessoa, tá? Mas se está passando, você está de frente lá, próximo, ele consegue focar seu rosto, mas por isso eles borram a imagem das pessoas. Tá? Então, o Street View ele não é um problema, tá? Espero ter respondido a sua pergunta, Daniel. Mas voltando aqui à nossa inteligência artificial aplicada à fotografia, aí eu trago outro aqui, tá? De um lado, é desativado, aí vocês percebam que não tem tantos detalhes aqui, isso aqui foi aqui na minha cidade, tá? E a outra, com inteligência artificial, eu consigo ver as veias da nuvem, né? Consigo trazer muito detalhe para a cena, tá? Por quê? Porque eu coloquei inteligência artificial. Tá? Isso daqui não tem nenhuma outra alteração que não aquela que a própria inteligência artificial do smartphone realizou. Outra foto. Vê essa daqui. Lógico que tem a visão também do fotógrafo, né? Nem todo mundo vai achar bonito a foto. Tá? Eu queria tirar uma foto das chamas da vela. Isso daqui é a minha foto, eu, sem alterar nada, só a minha visão. Essa é o mesmo ângulo com a inteligência artificial. Ela percebeu que o fundo não era o meu foco, o foco era o fogo. Ela desfocou e escureceu o fundo. E o resto vocês estão vendo aí na tela, né? A última, tá? Eu sei que o Thiago, eu estou aqui já nos últimos minutos, então, Thiago, calma, estou terminando. Essa sou eu, essa imagem aqui sou eu tirando a foto, né? Sem alterar nada, é simples, é a visão da janela do meu quarto. E essa daqui é com o uso da inteligência artificial, tá? E é complicado, gente, a gente falar que é a mesma imagem, tá? Lógico, sou eu que capturei as duas. O que a lei diz hoje é que ambas são frutos do meu intelecto, são frutos da minha percepção, da minha alma, tá? E por isso existe o direito autoral meu. A máquina não tem personalidade ainda, né? Então ela não pode ter direito autoral, porque o direito autoral ele decorre da personalidade. Não temos um direito que decorre da propriedade como o copyright norte-americano. No Brasil, temos um sistema que advém, né, do direito civil europeu, né? Nosso direito civil, ele bebe muito da Europa continental. Então, temos aí uma obra que continua sendo minha, né? Mas deixa eu trazer a segunda pergunta. E eu quero deixar essa pergunta aqui para a gente entender. No dia 26 de março de 2019, em Paris, a empresa Huawei lançou um aparelho, em 2019, gente, chamado P30 Pro, com foco em fotografia. O aparelho, o carro-chefe dele era ter uma câmera boa. Eu não lembro se vocês se vocês recordam dessa propaganda, onde o cara estava lá na varanda, estava com a namorada, a esposa lá junto, e na varanda do quarto ele abre assim a cortina e está a lua longe. Aí ele lança, como se fosse uma corda imaginária, e puxa, e aí a imagem da lua amplia. E olha só o que esse aparelho faz. Ele transforma isso daqui, essa é a imagem sem inteligência artificial, borrada, com pontos quadradinhos aí na borda, muitos pixels aparecendo, nisso daqui. O interessante nesse método aqui é como ele consegue fazer isso. Se vocês forem estudar o algoritmo, ele consegue pegar
milhões de outras imagens que não sei se possuem ou não direitos autorais. Imagens da Lua naquela exata sua geolocalização. E onde está borrado, ela vai compondo com outras imagens, criando a imagem que você quer ver, que é dos detalhes da Lua. Ou seja, ela usa outras imagens que podem ter direitos autorais. E ela monta um Frankenstein a partir de outras obras, junto com a sua obra original. Então, aquela obra ela não seria, em tese, uma obra exclusiva sua como autor. Teria vários outros autores. E nesse processo, pode haver o algoritmo, né, burlando o direito autoral de alguém. Então, sim, é possível o algoritmo burlar o direito autoral de outra pessoa na fotografia. Respondendo a nossa última pergunta. Gente, eu creio que é isso, né? Trouxe aqui também as referências, né? O professor tem que trazer referência, né? Eu finalizo, então, aqui a nossa palestra. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Deixa eu só voltar aqui. Não, foi o Fernando comentando. A questão é que a IA tende a padronizar a obra, o que tende a uma desvalorização como um produto único. Fernando, não. A inteligência artificial, ela analisa a minha visão, a minha percepção. E assim como aquela que fez o próximo Rembrandt, ela se adapta ao que eu gosto. Por exemplo, eu tirei uma fotografia que tem um padrão de tom de cor específico. Aí eu vou lá e apago a fotografia. Ela analisa que eu não gostei daquilo. Então, quando ela vai ser aplicada, ela foi programada para fazer com que você goste da foto. Então, é o seu gosto na fotografia. Esse é um ponto interessante. Mas se a gente tivesse algo que padronizasse, sim, aí a gente poderia ter essa desvalorização que o Fernando colocou. A fotografia deixa de ser algo único para ser algo padrão. Tá? Professor Tiago, com você. Foi brilhante a sua explanação, professor Thomas. Não esperava menos, né? Vossa excelência é uma referência para nós professores, tanto da Campus Sales como aqui da FAB, em tecnologia, em direito digital. E dentro do teu parâmetro da palestra, dentro de um determinado momento, me chamou a atenção numa seguinte situação, professor. Olha que interessante. Hoje, eu sempre brinco com os alunos, principalmente aqui da FAB, quando eu dou direito digital. Eu falo o seguinte, né? Se eu fizer uma besteira muito grande dentro de sala de aula, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Celular. Não tenho dúvida. E hoje, muita gente fica com o celular gravando, tirando foto, e rapidamente uma foto de uma situação infeliz da pessoa, de uma situação favorável, vira um meme e ela carrega isso o resto da sua vida. Eu vou trazer alguns exemplos. Recentemente, ali na Folha de São Paulo, salvo engano, uma reportagem de uma menina que teve seu meme provocado, e ela, há 25 anos, ela carrega esse meme, né? Você tem uma outra situação de uma pessoa estrangeira, que ela tem uma carinha de felicidade tirada pela mãe, e isso se tornou um meme mundial.
E aí eu tenho dois pontos de eixo, né? O primeiro ponto que me chama a atenção é o fato, professor, de que, principalmente quando a gente atinge crianças, e hoje em dia a criança muito exposta à rede, ela não tem a concordância, aliás, ela sequer sabe o que é um meme, está ali naturalmente, né? E segunda situação, se eu tenho um direito autoral, ele é próprio da Constituição brasileira e próprio também no nosso Código Civil, essa situação de eu tirar foto de estranhos, isso, uma situação. O caso mais recente é o do Caio Castro, em que ele deu a opinião dele com relação a um jantar, pagar jantar, e começou a viralizar isso de uma forma vexatória. Esse ponto, professor, o que o senhor acha com relação aos direitos autorais das pessoas que são vitimadas? Muito boa pergunta, professor Tiago. E eu trago até outro caso, tá? A mulher da casa abandonada lá de Higienópolis. Eu acho que ainda é mais absurdo, né? Porque a vizinhança, que não gostava dos hábitos da pessoa, resolveu escrachar publicamente a figura de uma pessoa com deficiência mental, com deficiência intelectual. Aquilo é um absurdo, tá? Aquilo não deveria ser feito. Mas né? Como o professor bem lembrou. E aí temos algumas situações que eu até trouxe aqui. Veja, o fato de haver um direito autoral de quem fotografa não significa que você pode divulgar a fotografia. O direito autoral nasce com a criação da obra. No momento que você faz seu clique, você tem o direito sobre aquela imagem. Mas isso não dá o direito de você expor a imagem caso exista nela uma outra pessoa que não seja você, ou de quem você não tem autorização de divulgação. Então, memes têm direitos? Sim, têm direitos. Mas, né, se quiser divulgar, peça autorização a quem estiver ali. É algo semelhante ao que a nossa legislação vai ter com a música sobre a paródia. É possível alterar uma obra de alguém, uma música? É possível, mas você tem que ter autorização para isso. Quando a gente fala direitos autorais, plural, é uma gama de direitos que estão divididos entre personalíssimos, e vocês sabem o que isso significa, né? Vocês, nossos alunos aqui, tá? Personalíssimos e os direitos patrimoniais. Esses personalíssimos, eu não posso alienar, são inalienáveis, eu não posso abrir mão deles, eu não posso fazer nada. Eles são inerentes à minha personalidade. É como a vida, é como o seu direito à honra. E existe o direito à honra na obra. A honra do autor se transfere para a obra. Mas se tiver outra pessoa ali, sendo retratada, é a sua visão daquela outra pessoa, né? Você não vai divulgar sem autorização dela. Tem o direito à imagem também, que é outro direito personalíssimo. E um não conflita com o outro, eles convivem bem. Quer divulgar a foto de alguém? Peça autorização. Agora vamos para o outro lado, né? As crianças. Quem detém a autorização da exploração patrimonial
das crianças? Quem é que vai ter a palavra se ela vai ser explorada comercialmente ou não? Porque a gente está vendo agora a parte patrimonial dos direitos. A criança tem direito à imagem? Tem. Quem é que autoriza a exposição? Seus genitores. Quem detenha a guarda dela. Né? Eu vi que a doutora Érica está aqui, ela vai me ajudar muito mais com essa parte do direito de família. Então, quer explorar a criança? Ok. Eu não tenho que fazer se forem os seus tutores legais que autorizem a divulgação, ou muitas vezes eles mesmos são quem divulgam. E não achem que não tem dinheiro envolvido nessa memização, tá? Não achem que não tem dinheiro envolvido, porque tem. Recentemente, 2 alunos meus, ex-alunos, né? Hoje doutorandos, aí eu sempre falo, quando eu lembro dessa minha primeira turma de direito, primeira turma que eu lecionei Introdução ao Direito, né? Eu já tenho 5 doutorandos, né, nessa primeira turma. E nesses momentos que a gente se sente velho, né? Mais feliz. Então, sou um velho feliz. Porque eu fico feliz com o sucesso dos meus alunos, né? Eles representaram a moça do cropped. Eu nem conheço esse meme do cropped, mas eles me mostraram lá tudo. Eu sei que viralizou, virou um meme. E eles representaram porque muitas empresas estavam usando o meme para publicações de marketing, tá? E tem direitos autorais. Então, vamos pagar os direitos autorais. Vamos pedir autorização, se quiser postar a imagem de outra pessoa, o meme de outra pessoa. Se for explorar isso comercialmente, então, aí eu nem te falo todas as implicações que vão ter. Se você fere a honra de alguém com um meme, você pode divulgar? Se a pessoa autorizar, sim. Se não, não. E se você divulgou mesmo assim, aí você tem a outra pessoa podendo te acionar para reaver os danos causados contra a sua honra, contra a sua imagem, os danos morais. E se houver algum ganho patrimonial com isso, também dano patrimonial. Eu acho que a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu ver aqui. E todas as implicações sobre direito de família, sobre se pode ou não ter essa autorização, se vai ou não perder a guarda o pai que fizer, né, aquela imagem vexatória do filho e transformar num meme para explorar comercialmente, aí vocês chamam a doutora Érica, que ela é a nossa especialista aqui do chat em direito de família. Tá? Deixa eu fazer uma parte aqui, né? Agradecer a presença da doutora Daniela, da doutora Érica também, nossas queridas amigas advogadas lá da OAB da Lapa. Não vi que elas tinham entrado, confesso que eu estava aqui nos bastidores e estava com o YouTube minimizado, até para controlar aqui as situações dos bastidores. A gente pensa, né? Palestra, internet é tudo fácil. Não, não é. Tem toda uma logística que a gente tem que se atentar. Então, enquanto o professor Thomas lê também as perguntas, agradecer essa integração de alunos, né? Eu vi alguns alunos nossos aqui da FAB, bastante, por sinal. Tem alguns alunos nossos da Campus Sales, então é muito bonito ver quando a palestra é rica, ela nos traz essa integração não somente em um local, né, mas em outros também, isso me gratifica muito. Outro ponto que me chama a atenção, e aí a gente tem que lembrar também,
que qualquer situação vexatória, a doutora Érica me corrija se eu estiver errado pelo chat, ela tem a proteção do próprio juiz da infância e da adolescência, né? Da infância e da juventude, perdão. E a gente precisa entender que não é porque eu tenho um celular na mão que eu posso fazer o que eu quiser. Eu sempre, a primeira aula nesse semestre aqui na Campus Salles, eu tive no segundo semestre agora de Direito Digital, começamos agora. Eu sempre brinco na primeira aula, professor, eu falo isso. Se eu fizer uma barbaridade muito grande aqui com um aluno, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Uns ficam tímidos, outros estão risada. Alguns falam a verdade, eu vou pegar a câmera e vou postar. E essa política de postagem me preocupa um pouco, por N motivos. Primeiro, em relação ao direito de imagem. Segundo, em relação ao direito de defesa, porque eu estou numa faculdade de direito. Qual é a premissa que eu parto? Que eu posso cometer um erro, professor? Eu não tenho direito de defesa sobre este erro? Nós, na Constituição, temos. Eu estou partindo por uma análise constitucional, ampla defesa e contraditório. Um juízo neutro, devidamente capacitado, analisará o caso concreto e todas as suas nuances. Se errou, vai ser punido no rigor da lei, dentro daquele limite. Parece até que eu estou repetindo a fala de quinta-feira passada, né, professor Thomas? O senhor estava presente. Mas isso me preocupa, isso eu tenho me debruçado a estudar, porque a gente não tem mais um senso de limite. E outro ponto que me preocupa é que hoje a gente está abrindo algumas vertentes para novas formas de fake news, e a fake news não é só política, diga-se de passagem, né? Para trazer aí uma desprestigiação do ser humano, do próximo. Como bem lembrado, é o caso da mansão de Higienópolis, né? Uma senhora que enviou a reportagem semana passada, viu que ela não é uma pessoa sã, pelo jeito que ela reside ali, a forma que ela vive naquele ambiente insalubre, né? A gente vê que tem uma deficiência mental significativa ali, né? E aí, trazendo um outro ponto, pegando o gancho aqui, perdi aqui a fala. Deixa eu só comentar aqui, professor Claro. Thiago, as perguntas. A doutora Daniela está aqui, falou que também concorda que houve uma exposição em excesso. E aí eu vou mais além. Ferramentas para N coisas, para transmitir ao vivo, para fazer o que quiser, mas não é uma terra sem lei, não é uma terra sem responsabilidade. A legislação aplicável aplica-se também nas redes sociais. E você não está anônimo, tá? Ou anônima. Você não está anônimo ou anônima. É possível chegar até o autor. Então, cuidado com o que vocês fazem nas redes sociais. Tá? Sim, pode ser levado à indenização. E aí, um último ponto de reflexão, nós dois temos essa pessoa como ídolo. O senhor sabe quem eu estou falando, professor? Doutor Eduardo Tomazevich Filho. Ele fala uma coisa que me impacta bastante, que como eu, brasileiro, legislador, posso pretender ter a audácia, e aí eu vou usar as palavras dele, tá, professor? A audácia de resolver um problema mundial de forma regional. Isso me preocupa, né? Porque a gente tenta trazer muito para o direito positivo brasileiro,
Muitas vezes a gente esquece que a internet é mundial, tanto da web aberta, que é essa que a gente entra no navegador, né? Tanto da Deep Web, quanto da própria Dark Web. Além disso, a gente tem que lembrar também que crimes extraterritoriais são cometidos. Exemplo do racismo primeiro divulgado da filha do Bruno Galhaço e da Giovanna Bank, que foi uma pessoa que mora nos Estados Unidos e de lá fez comentários infelizes, para dizer o mínimo, né? E aqui a revolta de todos nós contra uma criança pela sua etnia, e ali era contra mesmo o fato dela ser angolana, se eu não me engano, e o racismo que vigorou sobre isso. Então, como for ver essa situação, professor, que não é mais de forma regional? Às vezes o direito brasileiro ele não vai atingir a pessoa que realmente cometeu o crime, que é o caso dessa senhora não lembro o nome da personagem, eu sei que não é um nome verdadeiro, um nome ficto, e ela lá dos Estados Unidos proferiu, através das redes sociais, situações racistas. A gente teve aí no último Big Brother Brasil uma ofensa racista contra o participante Douglas, que era chamado DG. Eu não assisto o Big Brother, então não sei os participantes, mas eu sei que ele fez aquele filme A Cidade de Deus, né? Lá nos anos 2000, entre outros casos, que a gente percebe. Uma coisa é eu praticar um racismo aqui contra o senhor, professor. Estamos no Brasil, temos os limites territoriais, eu vou responder pelo crime aqui. Quando esse crime não é mais regional? Né? É, é difícil, né? Difícil dar uma resposta para algo assim, né? Principalmente porque eu não vejo, tá, uma abertura dos países em abrir mão da sua soberania em nome de um organismo internacional. Basta ver, né, que o exemplo mais avançado que a gente tinha no mundo, que é, né, ainda a União Europeia, você teve um dos países-chave saindo da organização, o Brexit, e isso implica em uma diminuição da abrangência de normas comunitárias, né? Tratados internacionais bilaterais de extradição, de aplicação de normas penais, podem ser um caminho para esse mundo tão globalizado. Mas eu não vejo, né, países abrindo mão da sua soberania para aplicação de normas de um direito penal internacional. Tá? É um passo muito grande, e principalmente em relação ao Brasil. A gente não conseguiu ainda, a gente enquanto humanidade, a gente não conseguiu ainda avançar para o entendimento de aplicação universal dos direitos humanos, né? Então, é algo que eu não vejo num futuro tão próximo. Espero que possamos avançar para o respeito universal, né? Mas requer uma organização global muito forte que eu não vejo que a gente possa ter aí nos próximos anos, no futuro a longuíssimo prazo, talvez. Tá? Mesmo quando se trata de direito autoral.
que no início da palestra eu falei, né, que os direitos de propriedade intelectual são um dos mais universais, porque eles foram formados dentro de um bloco, né, de tratados internacionais que fundaram a Organização Mundial de Comércio, e os países que quiseram fazer parte do clubinho da OMC, eles tiveram que acatar o Acordo TRIPS e incorporar em suas legislações nacionais, o que faz com que todos esses países da OMC, eles tenham basicamente as mesmas legislações de propriedade intelectual. Mas mesmo nesse caso, a gente esbarra, por exemplo, em alguns estados norte-americanos, o direito autoral não existe. O que existe é o copyright, que é uma legislação baseada na propriedade e não na personalidade. É um sistema diferente. Com algumas exceções de estados norte-americanos, onde se produz muito filme, e a proteção, né, para o consumo desses filmes extraterritorialmente, porque o direito autoral ele respeita o direito que é criado fora do seu território, é respeitado a criação extraterritorial. Nesses casos dos filmes, aí como eles são os produtores, né, eles querem proteger o seu do consumo pirata lá fora, aí eles protegem e reconhecem o direito autoral. Né? A proteção de 70 anos, ela é muito longa. O Mickey, inclusive, está perdendo esse ano. A não ser que os Estados Unidos mude a sua legislação e evite que o Mickey caia em domínio público. Mas em breve, provavelmente teremos o uso comercial do Mickey sem necessidade de autorização do criador ou dos seus sucessores. Professor, o que é boa dura pouco, né? Eu acho que é um tema riquíssimo, que tem várias vertentes de debate. O senhor trouxe uma vírgula de tudo que a gente pode trazer aqui em questões de políticas públicas. Eu faço ênfase a políticas públicas por conta do nosso congresso aqui de Bertioga, que já tem se consolidado durante os anos, que é o Congrepac. E com isso, professor, eu vou abrir a palavra para o senhor fazer suas considerações finais, com aquele gostinho de quero mais, aquele gostinho de retorne em breve. É uma intimação, viu, doutor? Eu já aceito, desde já, né, o convite. Vamos organizar essa ida até Bertioga e presencialmente, né? Eu quero conhecer os alunos, quero ter aquele contato pessoal que a gente, que é professor, gosta. Conhecer os colegas que sempre me recebem muito bem. É muito bom ver, né, alunos, professores que estão envolvidos nesses eventos de trazer temas novos, de discutir temas interessantes. Então, fico muito feliz, né, em ter vocês aqui assistindo a minha palestra, de estar aqui com a minha palestra junto com vocês. A gente traga em outras oportunidades. Aceito desde já o convite. Eu não conheço ainda Bertioga, gente. Eu não conheço Bertioga. É uma das praias aqui do litoral de São Paulo que eu ainda não fui. Eu só passei por dentro, mas não parei para conhecer aí a cidade de vocês, mas se tudo permitir, em breve estarei junto com vocês, conhecer a FAB, tá? Agradeço o convite do professor Tiago, agradeço aqui a FAB, né, por proporcionar esse ambiente aqui de debate e principalmente aos alunos, né, que faz é para eles. Então, agradeço a cada um de vocês aqui, a cada um de vocês, a presença, né, e as perguntas, e trazer aqui as dúvidas e as palavras de carinho também, tá bom? Sintam-se abraçados aí e nos vemos em breve. Obrigado a todos pela participação.
Realmente, aqui no chat deu para perceber o sucesso da palestra, é algo que nos intriga, né, porque não temos uma legislação já consolidada de direito digital e da proteção desses direitos, e estamos construindo, junto com a jurisprudência e junto com a ciência. Declaro encerrada a nosso dia de trabalho. Espero vocês amanhã na roda de debate. Certamente será outro sucesso. E amanhã é presencial, viu, galerinha? Não adianta fugir, não. Tá ok? Um abraço a todos.